querido amigo especiais querido amigo do Centro Raio de Luz. Agradecemos, gratidão a Deus por estarmos participando de mais uma vez, né? Desse aprendizado que tem sido muito, muito útil para mim e para os demais. Senhor, abençoa todos os irmãos que foram atendidos hoje, né? No nosso encontro, e que sabemos que todos foram atendidos. E que a possibilidade de melhora seja acontecida entre todos eles. Deus abençoe os que ainda vagam, né, em busca de orientações, em busca de entendimento. Que a paz do Senhor continue conosco. Que assim seja. Que assim seja. Para nós fazer o resumo enquanto as pessoas vão chegando. Ferreira saiu aí. Pegando o livro. Ah, tá aqui. Não, pode fazer isso. Estou aqui mesmo. Pensei que o livro estava lá. Capítulo 7, né? Estamos estudando. Capítulo 7. Socorro espiritual, onde André Luiz boa noite, revela para todos nós como a humanidade, né? A humanidade é socorrida, já que nem todos são filhos de Deus. Então, durante o sono, todos são socorridos, sem exceção. Tudo isso conforme os méritos de cada um, mas Deus ampara a todos nós. Então, é uma equipe de socorro a um senhor de 70 anos, com trombose, com arteriosclerose na veia, que ganha uma moratória de mais 5 Boa meses. noite, gente. Boa noite. Ele estava desencarnando, ganha uma moratória de 5 meses, e graças à ação da equipe espiritual, o espírito familiar dele, a mãe, chama o dirigente do centro, desencarnado, né? Alexandre, para que ele possa vir socorrer. André Luiz acompanha um trabalhador espiritual, e ele solicita ainda o apoio do grupo do irmão Francisco, 8 espíritos que oram, e que a gente vai ver no transcorrer do capítulo, que se especializaram em um tipo de oração, já que não basta só saber orar, tem que ter uma especialização. O André Luiz, ou pelo menos, tudo é assim, né? É o que ele está demonstrando para a gente. E que também chamou um passista encarnado que era um veterano no passe. A gente viu tudo isso aqui. Por que não chamou as meninas, né? Elas iam se perturbar. Mas Antônio, em desdobramento, coloca as mãos, e agora nós vamos continuar a nossa leitura, onde nós paramos. Vamos lá. Foi então que vi, né? Quando ele coloca a mão, Afonso, o passista encarnado e em desdobramento, foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Então ele observa o trabalho, a técnica, o conhecimento do médico espiritual, o mentor do centro, Alexandre. E ele se recordou, né? Porque ele vai colocar o Emmanuel, colocar, o que é que eu passe? Uma transfusão de energias psíquicas, né? O passe é uma transfusão de sangue, não do sangue nosso, ele se lembrou, uma transfusão de fluidos, né? Fluidos do mundo espiritual elevado, fluidos da natureza
e fluidos nosso, que é o fluido vital, o ectoplasma. E quem trabalha nisso tudo? Alexandre. Então, quando ele está dizendo o quê? Quando eu colocar a mão com quanto eu tiver na função de passista, eu posso receber uma intuição para parar sobre determinado órgão ou centro de força. Eu não devo ficar esquentando minha cabeça. Será que está com câncer? Será que está com coisa no fígado? O guia vai fazer 90%. Se eu intuitivamente percebo que a mão para sobre determinado órgão, eu deixo ela parada um pouco, sob a direção dos guias. Mas o passe é uma mediunidade de efeito físico. Está lá no livro dos médiuns. Kardec relutou com isso, né? É aquela relutância. Mas a gente não recebe intuição para parar a mão? Kardec faz essa mesma pergunta ao mentor da casa. Não interessa, é tão mínima isso. O que interessa é que você vai doar fluido. E é 10%, você vai doar todo, você morre. É o que Ney Lúcio vai dizer a Chico, né? Você vai doar em cada passo, no grupo de passo, 10%. 90% quem faz são os guias. E eles detalham. Quem cuida da aura vital no centro de Chico, índios e africanos. Livro Sementeiro de Paz. Aura vital. Traz as coisas da natureza. Quem cuida do psiquismo, do corpo astral mais elevado, psiquiatras, médicos, que trabalham todas essas áreas, porque tem conhecimento e bondade, né? Para agir. Boa noite a todos. Boa noite. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente, né? Uma melhora, né? À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro, veja que ele começou sozinho no fígado, na espinha dorsal, foi para o fígado, aí viu que não dava conta o fluido dele sozinho, pediu um grupo de oração, o ambiente devia estar cheio de formas, pensamento de medo, papai vai morrer, papai está doente, as meninas, né? Todo mundo que chega ali vendo o estado do amigo, vai visitar o quarto saturado de pensamentos, de matéria mental, que fica todos os objetos, né, impregnados. Né? A gente chama formas, pensamentos. André Luiz, baseado em pesquisa dos cientistas que fotografaram o ambiente. Formas, pensamentos. Não deu conta o grupo de oração. Veja o trabalho de equipe. E aí chamou alguém que tenha fluido grosseiro, um encarnado, para reabsorver o trombo, né? O depósito de gordura, para que ele possa viver mais 5 meses nesse corpo. Então, agora ele foi para o cérebro. Quer dizer, como é que o passista encarnado vai saber disso? Pô? Vai ficar se preocupando. Ele não faz, ele passa a mão naquele movimento básico e os guias fazem. Movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio. Este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física. Ele estava desencarnando, a gente já viu, né? Ele estava morrendo, estava se desligando do corpo. Agora, não, deu 5 meses, volta para o corpo. Ele vai reassumindo o corpo físico, devagarzinho, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula, o perispírito com o corpo físico. Depois de um quarto de hora, né, 15 minutos, segundo o meu cálculo de tempo, foi 15 minutos dessa operação, só junto com o passista encarnado. Veja que o encarnado está lá por 15 minutos, em desdobramento, colocando as mãos, né, na cabeça do doente e o guia fazendo o trabalho. Segundo o meu cálculo de tempo, estava finda a trabalhosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou, né, a mãe dele. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra, que é a moratória, né? Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes,
Não perca as oportunidades. Agora, cuidado com ela, né? No espírito da casa, o familiar, ela vai ter que intuir ele, né? No transcorrer dos dias. Não perca as oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. Esse pode dizer, né? Que é um espírito elevado, é o mentor do centro. Veja que ela é um bom espírito, protetor, mas não tem sabedoria. É boa, sem sabedoria para agir, que está lá na questão 107 do Livro dos Espíritos. Benevolentes, espíritos bons, mas que não sabem agir. Não sabe. Então, aí o espírito elevado, o espírito de um guia de um centro, né, não é um guardião da casa. O guardião da casa é um espírito mais elevado do que a gente, é óbvio. Mas não é mais elevado do que o guia. E o guia? Não é mais elevado do que o condutor da Bahia. Não é mais elevado do que Ismael, o condutor do Brasil. Né? É uma escala. Todo mundo vai ter que evoluir. Então, os guias do nosso centro vão evoluir para tomar conta do Salvador, tomar conta de onde? Da Bahia. Depois tomar conta, quem sabe, no lugar de Ismael, né? Vamos botar aí, do Brasil. E um dia tomar conta de um planeta. A escala evolutiva. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos, aí, né? Ela é o guia da casa. Pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, né? Ele está orientando ela não, olha, você ajuda seu filho durante o sono, né? Para intuir, em vigília também, mas é melhor, porque de noite ele não deve ir para a cama cheio de preocupação, o que a gente faz, né? Porque de noite não tem um sol para dissolver as formas pensamentos. E forma pensamento é matéria. E essa matéria de pensamento, de preocupação, de ansiedade, se agrega em nós e vai sendo dissolvida, penetrando no nosso corpo. E aí você morre, né? Antes do tempo. Porque é matéria, ectoplasma a gente não vê, mas é ectoplasma. É a matéria grosseira que ele precisou manipular desse rapaz para dissolver na artéria do ombro, reabsorver o depósito de gordura, né? O trombo que estava lá. Então ele está orientando ela, você faz isso. Mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação. É uma revelação, né? Em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorregenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indisponível. Ele está dizendo, nós medicamos ele. A medicação quem toma é ele. Né? Porque se ele avaliou, né? Tem autoridade para isso, ele vai durar nesse corpo aí, esse corpo dura mais 5 meses. Mas ele pode morrer com 3, com 2, né? Se ele levar para a cama, problema. Né? Problema. Aí ele vai antes. Depois não vem me dizer, né? Ou você não disse que ia durar 5, durou 2, ó. Seu filho tomou uma medicação, você intuiu ele a não andar ansioso, preocupado. Todos nós temos que nos ocuparmos com as coisas, mas o pré, né, que não é indicado por nenhum psicólogo, né? A coisa vai acontecer daqui a 6 meses. A gente começa a se preocupar hoje, é uma preocupação do que poderá acontecer daqui a 6 meses. E aí a gente adoece. Doenças emocionais, né? A genitora agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento. É mãe mesmo, né? Alexandre recomendou ao socorrista encarnado, né, que é o passista do centro dele, onde ele trabalha, Afonso, que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente. Socorro! Socorro!
acuda-me, por amor de Deus, eu morro. Quer dizer, na hora que ele toma a coisa, né? Saiu daquela coisa, ele sentiu no mínimo alguma dor, reflexo daquilo ali, e gritou, né? Porque ele estava morrendo mesmo. Mas o socorro já foi feito para ele. Já foi todo realizado ali para ele. Eu tinha anotado um detalhe aqui, e quando ele fala isso aqui, para ele orientar a mãe a intuir que acontece com toda a família, né? Kardec chama o amigo da família, esses espíritos, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é o espírito familiar? Não pode, talvez não seja minha mãe, no meu caso aqui é minha tia, mas tem que se estudar para isso, né? A gente vai ver isso no outro livro, né? Uma média de 30 anos para você se capacitar para ser instrutor. Claro, estou falando dos espíritos comuns, né? Um espírito elevado que já nasce dentro de nós, e aí ele desencarnou, já pode ser o nosso, ele já era elevado mesmo, elevado, mas na média comum tem que ter um período de estudos, né? Para você se qualificar moralmente e de conhecimento para ser um protetor da família que trabalha, um assistente do guardião, do protetor. Ele não é o protetor, é o familiar. Ele é o assistente. Peraí, Carmen. Então, para concluir minha linha de raciocínio. Esse processo intuitivo, veja, o guia não colocou a mão lá, a menina era um processo, Ferreira. A mediunidade intuitiva, né, como Kardec chama. A menina de 16 anos, o guia colocou a mão nela na cabeça e colocou as ideias dele, do guia, para que ela, como intérprete, interpretasse e passasse para o irmão e a mãe. É um processo mediúnico, totalmente mediúnico, na saída do centro. Com esse aqui, é a mesma palavra. Veja como é complexo a faculdade, o estudo da mediunidade. Intuição, ajude ele. Mas essa família aqui, do que se pode entender, não é espírito nem nada, mas todo mundo é médium. Mas aí vai ser um processo como? Ela também projetando as ideias dela na mente dele, né? Junto às ideias dele, cuida dos negócios, cuida da herança, separa tudo, aquilo ali. Mas ele, nisso aí, é um processo plenamente anímico, totalmente pessoal. Ele não vai servir de médium nesse sentido, como o da menina lá, que o guia quer que ela falasse para dizer as ideias dele ao irmão dela, depois à mãe. As ideias não são da menina, é do guia. Processo mediúnico. Aqui é um processo medianímico. Então, aqui vai chegar pelo sono, coisa só para ele, que ele vai acordar, vai ter uma ideia de deixar herança, de preparar um negócio. Ele não vai servir de médium para ninguém levar. Veja como é que é o processo, né? E isso está dentro da mediúnica. Isso está dentro da mediúnica. Está dentro. Lá, às vezes, é um processo que escapa nosso só anímico e às vezes é mediúnico. Diga, Carmen. Boa noite, gente. Eu estou tentando aqui analisar o seguinte. Ele estava bem debilitado e, na verdade, naquele contexto, ele estava quase à beira do desencarne. Ele recebe o socorro e parece que não se deu conta ou ele ficou com as impressões do estado em que ele estava alguns momentos antes. Então, eu estou pensando assim, é como se ele recobrasse as forças para fazer uma leitura atrasada do que estava acontecendo com ele, porque não condiz com o momento seguinte, que o momento seguinte é que ele já foi socorrido e ele já está fora de perigo, mas a mente ficou lá atrás, no momento em que ele já estava quase à beira do desencarne, sem se dar conta direto, porque era como se ele já estivesse saindo do corpo,
E aí, quando ele recobra novamente as forças, ele aí grita: socorro, que eu estou para morrer. É Eu, isso. O cérebro físico dele, principalmente o nosso, não tem condição de absorver aquilo que a mente perispiritual dele compreendeu. Você vê que ele não estava lúcido lá, mas o Alexandre falou diretamente para ele como em espírito, e ele pelo menos volta para o corpo, volta para o corpo. Não é chegada a tua hora, volta para lá. Ele compreendeu. Quando ele acorda, é um estado comatoso. Ele estava em estado de coma, ele estava morrendo. Então alguém que está em coma, quando sai, quem trabalha no hospital, os anjos e outros, viu? A pessoa acorda querendo tirar tudo, tô aonde, não sei o quê, aí todo mundo alegre, né? Os familiares e os médicos, porque finalmente saiu do estado de coma, né? Querendo tirar, puxar os fios, né? Que estão lá, aquela agonia, sem reconhecer ninguém, tô aonde, a mente desorientada, ele estava assim, voltou desorientado, como se tivesse coisa, minhas filhas, socorro, não sei o quê. Pronto, saiu do coma. Saiu de coma. E quando quem sai do coma no hospital, dá no mesmo. É porque tem uma melhora, né? Está tendo uma melhora. Então, vamos lá. Cadê? Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimosas. O que foi isto? Estou morrendo, clamava o enfermo, em voz pungente. Chamem o médico depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer. Tenho uma cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Veja que ele está ainda buscando o raciocínio, como se tivesse de um sono profundo. A gente acorda tonto, não sabe que dia é hoje, estou em que ano, estou em que mês, até que a gente vai. Grande era a azáfama dos encarnados, né, que passavam por nós, né? Então os espíritos saindo, e no corredor, né, do quarto a gente pode ver a cena, os outros familiares correndo e eles atravessando os espíritos, né? Atravessando, estão em outra dimensão, né? E passavam por nós em bulha indescritível, agonia, né? Atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar. Olha aí, Ferreira, né? Terminou? Ó, volta para casa, né? Volta junto do teu corpo. Não vai ficar por aí. Volta para lá. Às vezes, quando a pessoa é inexperiente, os guias destacariam alguém para levar ele para próximo do corpo dele, né? Já que ele está dormindo. Já é de madrugada. Esse aqui é experiente, é um veterano. Já terminou, volta para junto lá do teu lar. Né? E depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. Então, olha isso. A humanidade inteira segue sob esse socorro espiritual. Tudo, né? Conforme os méritos e os deméritos, a vontade de Deus. Ninguém vai entrar aqui em detalhes sobre isso. Mas a gente está dizendo o quê? Ninguém encontra-se desamparado. Ninguém encontra-se desamparado da providência divina. Seja a quem está na Ucrânia, seja quem está lá em qualquer lugar, aqui na África, ninguém encontra-se desamparado do amor de Deus, da misericórdia divina. Porque imagine, for fazer isso aí, pega o passista no Brasil, para dar um passo aqui na menina, aqui na faixa de Gaza, até chegar, imagine, embora com rapidez dos espíritos, mas eles vão encontrar meios para ajudar aquela comunidade, onde quer que se encontre. Então, o doente semilúcido,
prosseguia inquieto, né? Natural, né? Ele saiu de um coma, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós, comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotado e humilde, né? Papel do espírito familiar. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito, o coordenador do grupo de prece. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Aí Francisco vai falar, né? Nossa pequena expedição, 8 pessoas, né? Esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Então ele vai explicar. O grupo do Francisco, 8 pessoas, existem. Agora de noite, a gente for dormir, milhares, né, ou inumeráveis turmas de socorro com milhares de servidores, em grupos pequenos, espalhados, né, para não perder uma concentração, uma homogeneidade. Né? Quanto mais gente para um trabalho desse, menos qualidade tem. Quanto menor, mais qualidade. É o que Kardec já falava, já tinha percebido. Quanto mais gente, menos qualidade. Então, esses milhares de servidores estão ligados a onde? Diversas regiões. Né? Posto de socorro, centro espírita, ele está ligado também ao centro espírita, esse aqui do irmão aí, que dirige. No posto de socorro onde ele veio, outros ligados à cidade espiritual, de onde vieram, e por aí vai, né? Eles precisam voltar, né, para os seus núcleos, né? Aí André Luiz pergunta, seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Eles estão no Rio de Janeiro, Ivonete. Né? Então, o espaço das nações, André Luiz falou que existe. Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Ah, e a daqui? Do Semente de Luz, do Raio de Luz e os outros. Não vai estar no Rio de Janeiro. Né? Vai estar em Redenção, a cidade em cima de Salvador. Né? Mas você tem mais gente antiga em Alvorada Nova, a primeira colônia do Brasil, em cima de Porto Seguro. Sei, pode alguém vir de lá. Mas o mais comum vai dizer que a gente veio. Eu sei, provavelmente não vim de lá, de colônia nenhuma, eu vim do Umbral mesmo. Mas quem veio de colônia, ou quem veio de um posto de socorro, né, que é mais próximo ao nosso, uma colônia mais próxima à nossa, como o Campo da Paz, que a gente estudou nos Mensageiros, é uma colônia umbralina, um umbral denso, onde recebe só obsessores, assassinos, cruéis, criminosos. Né? Essas pessoas, nosso lar não recebe obsessor, só recebe sofredor. O obsessor não tem condição de ficar ali, no ambiente de luz, ele se sente constrangido. Todo mundo olhando a aura dele, imagina, pingando sangue. Então os guias não fazem isso, levam ele para postos de socorro, né? São próximos, né? A nossa crosta, onde tem ainda muita sombra, né? Muitas pessoas que... Você matou também, matei. E você, cara? Rapaz, eu pulei no pescoço de gente, eu também. Lá. Então a gente se sente menos constrangido. E aí, mas quer fazer isso? Não, eu quero melhorar. Eu não quero mais matar ninguém. Eu não quero mais fazer 3, 4, 5 abortos. Você vai andar numa colônia superior, aquilo aparece quando eu penso. Aí você se sente constrangido. Não que eles vão julgar. Não foi isso que lemos, Mensageiro? Aí, se você voltar a pensar nisso, seu rosto se cobre de sombra, a aura. E aí, se sente constrangido. É por isso que existe umbral. O umbral não é criação de Deus. Mas Deus permite porque é a misericórdia divina. Como é que um assassino vai morar na cidade dela? Ele se sente constrangido, andando com bezerra, todo mundo olhando a aura dele, né? Pingando sangue. Ele se sente naquele ambiente, né? Entre aspas, para ele é melhor. Até que ele consiga esgotar aquela sua ideia fixa e pedir ajuda e sair dali. É uma coisa melhor. Não dá salto à natureza. A natureza é por degrau, né? Não, a gente não vai saltar.
E há tarefas, né, que é o que chama a atenção. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza, aquilo que, pelo amor de Deus, a gente se junta, criou um grupo aí, vários grupos existem na internet de orações, e a gente ora por suicida, ora por crime, quem manda lá, né? Ora por pessoas que não querem se matar, ora por pessoas que cometem crime. A gente está vendo aqui, vai ver aqui que não é, no mundo espiritual elevado não é assim. Aqui está tudo junto e misturado. Mas vamos lá eu preciso me especializar. E a tarefa especializada para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil. A especialização dele é essa: destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. Então, se o doente tivesse ali, né, com uma doença que o espírito familiar pedisse auxílio do guia, que não fosse grave, o guia não ia chamar o grupo do irmão Francisco. Ele ia dizer: o senhor me chamou para uma doença dessa? A gente é especialista em doença grave. E agonia. Claro que o guia não é. O guia sabe, né? Estão interconectados. Bastou ele pensar e acionou o irmão. Então eles só trabalham em orações para doentes graves e agonizantes, como o caso dele, já estava morrendo. Então, para doente, uma gripe que a mãe põe a mão na cabeça, Ivonete, para o filho: oh meu Deus, ajuda meu filho, está com a febre lá em cima. Se esse espírito familiar não sabe, o que é muito comum, eles não saberem como agir, o que é natural, né? Eles vão pedir ajuda. Mas não tem centro coisa. Eu estou na Ucrânia, não tem centro espírita, mas tem um guardião da rua, livro dos mensageiros. O guardião da rua não sabe. E o guardião do bairro? Ele aciona pelo pensamento. O guardião do bairro, aí vai ver o quê? Que a gente viu no mensageiro. Os médicos daqui, médico mesmo, desencarnado, que trabalha no Ananeri, que trabalha se fosse no Brasil, no Hospital das Clínicas, a gente viu isso no livro mensageiro. O senhor é médico, dá para o senhor dar um pulo lá? Tem uma mãe com um menino com a febre altíssima, e é de madrugada. Ele vem, eu mando outro médico, vem, vai intuir, vai ajudar aquele menino, vai retirar o fluido vital da mãe, a mãe botando a mão na cabeça, botando a mão no peito, para melhorar aquele garoto, e depois vai orientar o espírito familiar. Haja assim, vai intuindo ela durante o transcorrer da semana, né, para que o menino... Né, é toda uma equipe espiritual que nós estamos mergulhados sobre o amor de Deus. Isso dá uma confiança, gente. Uma confiança absoluta. A gente começa a ser muito mais contido. Fala a gente que trabalha em prática mediúnica. Não é que não se possa ficar abordando os nossos guias quando a gente está doente, alguma coisa. É um dever deles nos ajudar na parte da doença, né? Segundo o livro dos médiuns. Né? Eles têm essa função de nos orientar, aqueles que sabem sobre isso, né? Que é a função deles sobre isso. Mas a gente fica mais contido, ainda sabe que tem tanta proteção na feira. Tanta. E para o mundo inteiro. No mundo inteiro. Todo o planeta tem durante socorro espiritual. É o que a gente está vendo aqui. E grupos especializados para nos ajudar. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Ele está sempre voltando isso, né? Gente que leva o problema para a cama. Aliás, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A orientação. A hora de dormir. Capítulo 28. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. O medo de morrer, né? Então a pessoa fica com medo, aquela coisa, que exame, o sofrimento, né? Conforme cada doença. Fosse de dia, quando ele chega de manhã, ele melhora, o doente melhora. O sol, né? Me leve para a janela para eu tomar um sol no hospital. Aí o doente recebe, tem uma melhora, vai destruindo as formas, pensamentos, né? Que coisa melhor, vi o jardim, olhei lá fora. De noite não tem. Então, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar, né? Magnetismo é atração ou repulsão, né? Sempre falar magnetismo é isso. Magnetismo lunar
favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Então eu fico com medo. De dia recebo a visita no hospital do amigo, do parente. Estou num estado de uma doença melindrosa, grave. O doente me faz a visita e eu mais um dia fico sozinho. Vendo o outro ali morrer, o outro gritar porque não aguenta mais, o outro chorar. Aquele ambiente de forma aos pensamentos, que a Elisângela aqui sabe bem, sente isso. Imagine se não houvesse uma asepsia, trabalhadores espirituais limpando aquilo ali. Muitos, né, trabalhadores espirituais limpando o ambiente. Aquele ambiente a gente vai absorvendo. Chega de noite, meu Deus, 3 da manhã eu tenho um exame, que eu fazia lá. Eu ia dormir 4 da manhã eu tenho outro. Tira a roupa, aquele ambiente frio, ar-condicionado, você de cueca, só com aquele roupão, sozinho, não tem um amigo para falar, alguém para... Bota na cadeira de roda, leva para isso, leva para outro, aquilo vai impactando, como a lua, né, atrai, aquilo vai ficando grudado. Grudado, gerado por a gente, e fica grudado. Piora o quadro. Vai piorando o quadro. Né? Então, de noite, fica mais vigilante, ele fala, o nosso esforço. Por isso é que, livro mensageiro, 30% dos bons espíritos trabalham de dia, 70% é de noite, porque 70% é a humanidade inteira, né? Conforme os fusos horários, né? De cada local, né? Mas eles estão 70% trabalhando à noite, de dia tem 30%, né? A gente não vai pegar o pé da letra, mas é como está lá no livro. Né? Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. E é uma verdade. A gente só vai conhecer, Carmen, quando a gente chegar lá, cheio de boa vontade de ajudar, cheio de boa vontade, a gente vai... Quando olhar assim, meu Deus, a tarefa é muito grande, cara. E André Luiz, na hora de descanso dele, ele vai escrever livros, cara. A gente deve demais a ele, cara. Então, permanecem eles no campo de vibrações em nós, muito diferente das nossas, e não podem apreender, né, ou discriminar nosso auxílio. Né? A gente não tem a compreensão total. Isso, porém, não importa. Né? Não importa que a humanidade não saiba que está sendo socorrida, não importa. A caridade é desinteressada. Né? Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós, inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Então, esses guias, o guia do centro, ele está dizendo, nós, ele o guia do centro, ele, Francisco, que está falando. Não importa que o encarnado, esse rapaz aqui, Antônio, não importa que ele não seja espírita, não importa que ele seja ateu, nem em Deus ele acredite. O que importa é que ele é um filho de Deus e que recebeu uma moratória. A mãe pediu, o alto sintonizou, ela foi a ele e ele efetivou, dando 150 dias mais de vida no corpo. Não importa que ele vá no centro, vá na igreja, onde for agradecer. Ele pode ser até ateu. O que importa é que a caridade deve ser desinteressada. E a gente também, ele está falando, somos, de uma maneira, ele disse, inspirada, espíritos elevados. Ninguém trabalha só. Não foi essa equipe toda, eles estão em sintonia com equipes muito mais altas. É que ele vai trabalhar isso no transcorrer desse capítulo, né? Eu tive que pegar o livro Os Mensageiros de novo, para compreender. Né? Mas aí, quando chega lá, a gente diz. Aí, quem quiser falar aí, acrescentar, eu estou lendo. Quem quiser, é só levantar a mão e eu paro na hora. E talvez, porque eu sorris, André Luiz, né?
admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou. André Luiz ficou sensibilizado, né? Com a humildade de Francisco, né? Porque eles fazem isso para a humanidade, né? Na região que ele está, né? Que é aqui no Rio de Janeiro, né? E na área que ele se especializou. Ele galgou já. Eles são de doentes gravíssimos, né? Aí, mas peraí, qual a sua função? Você pega um intelectual, né? Você trabalha em quê? Vamos botar aqui. O irmão Francisco chega na mediúnica. Aí, vamos dizer que nosso grupo mediúnico seja um grupo de pesquisa, de intelectuais, que não quer ouvir. Aí, qual é a sua função? Aí eu trabalho só em oração. Eu trabalho em oração. Eu e mais 7, né? Que é um 8, né? Eu coordeno um grupo de orações. Em que área? A nossa área é de doentes graves e doentes já na beira da morte. Tem outros grupos que é só para ajudar mães com menino com febre, com coisas mais simples. Né? Se é um grupo boçal de intelectual, descarta. Só chega aqui espírito desse nível. Chega no mundo espiritual, ele fica pensando, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele quer perguntar um bocado de coisa, ele quer saber revelações, né? A gente vê na internet um bocado disso. Espíritos como esse, né? O espírito azul do Centro Espírita de Leão Denis, né? O espírito é tão luminoso que os médios só viam uma luz azul através do médico quando ele se incorporava, que era raríssimo, né? Que a luz penetrava os médicos, todos os ambientes móveis. Aí ele coloca lá, o espírito azul. A senhora veio da onde com Jesus? Não, eu cuido das plantas dessa região, do jardim, e muitas flores azuis, é por isso que eu adoro elas, eu irradio o azul. Um espírito que tinha uma linguagem, escreveu livros, tá lá. As pessoas querem o quê? O presidente do hospital, eu quero o cientista, tem grupos assim, né? Infelizmente. Só querem que se comuniquem esses espíritos. Então, André Luiz ficou sensibilizado, né, pela renúncia dele, né? Serena e santificante, né? Caridade que eles fazem. Né? Sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nolas dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Tu não vai esperar que esse Antônio, né, esse Antônio não vai acompanhar ele, não vá depois na igreja, se ele for católico, ajoelhar-se e agradecer a Jesus, o Senhor do Bonfim, se ele vai para o pastor agradecer ao Espírito Santo, se ele vai na igreja, se ele vai no candomblé agradecer ao orixá. Se ele não fizer nada disso, não importa. Não importa. Não importa. Não exija isso. Não exija. O que importa é fazer a caridade para ele. Diga quem abriu, Carmen. Foi eu. O grande problema nosso, que eu digo encarnado, é que quer avaliar e estabelecer como padrão de qualidade o que a gente tem aqui, né? O status, as condições econômicas e por aí vai. Quando chega para a questão do mundo espiritual, essa moeda não vale nada. E aí é que entra, talvez, a dificuldade de entender que o padrão do mundo espiritual é a qualidade moral. E aí vê um espírito simples, que se apresenta, mas com uma luminosidade gigante, e que, pela questão até da humildade, ainda vai ter que se justificar por que tanta luz. E aí tenta brincar, não fala diretamente para não parecer soberba diante dos encarnados, porque aqui o que se valoriza é a conta bancária e o status. Então, vai ter que aprender muito, a humanidade vai ter que aprender muito para poder saber viver
de uma forma que vá todos os dias se esforçar para buscar a evolução, porque senão desencarna, para no umbral, do umbral vem para cá, e nesse ciclo vicioso. Então, a luta é muito grande ainda para poder se desvencilhar desses vícios morais que não ajudam em nada. Então, quando vem um espírito muito, muito humilde, é porque esse espírito ele é muito gigante no mundo espiritual. É isso. Era bem a verdade convincente, né, André Luiz? Né? Mantinha seu irmão Francisco dentro da lógica mais elevada, né? Então ele não está ali em busca de recompensas, né? Que alguém venha agradecer a ele diretamente. Coisa que eu nunca vi até hoje nas casas que eu frequentei. Espírito bom vir pedir que a gente agradeça o benefício. Eles nem dizem, né? Não ficam nem dizendo, já está melhor do coração, fui eu, viu? De noite lá que passei. Você sentiu isso no hospital? Fui eu, ó. Os espíritos bons não vão fazer isso. Não vão. Agora cabe a gente agradecer a Deus, agradecer a Ele, não sei o nome de quem foi. Agradeço a Deus, trabalho no centro, agradeço ao mentor do centro e a sua equipe, né? Porque é isso pelo menos que eu estou aprendendo, ser grato, né? Agora, se eu não agradecer também, eles não vão deixar de fazer o bem. É o que ele está dizendo. A ingratidão fica para o ingrato, né? Então, é o que ele está falando. Os que auxiliam alguém, ele está dizendo, essa é uma indireta sutil para a gente, né? Que é um aprendizado, né? Nós não estamos buscando orar pelos outros, fazer passe, atender desencarnados. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebe. Ele está, acorda aí, Sérgio. Aquela pessoa melhorou com o seu passo, não foi você só não. Vem de lá de cima, ó. Você não vê ela lá de cima, do mais alto, chegando até o guia do centro na equipe, você não cura nem resfriado. Foi a permissão do mais alto, você doou 10% aí. Então, tirar da gente a soberba, né? Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhe oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Então ele está dizendo para o mau servidor, o mau trabalhador, que exige que outros identifiquem a posição de benfeitor, seja no campo espiritual, seja de ordem material. Está vestindo essa roupa porque eu dei, está empregado porque eu empreguei, está comendo hoje porque eu botei dentro de minha casa. Né? Quer dizer, né? Como é que pode isso? Exigindo que seja identificado, o seu benfeitor fui eu, tem que me agradecer sempre quando me vê. É falta dizer isso, esquecendo que nós estamos sob a proteção do mais alto, amigos sábios e desvelados, cooperando com a gente de planos superiores. Se eu pude servir com pão, é porque alguém me serviu com a reencarnação e me ajudou a ganhar o pão, que agora eu distribuo com o outro, a roupa que eu dou. Ele está dizendo isso de uma maneira leve, para que a gente não entre na soberba, usar a palavra de carne, no orgulho, no egoísmo, na vaidade. A gente é formiga, pequenininha. Isso aí. São muitos os irmãos afins, continuou meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Aí, o tempo não vai dar, mas eu tive que ir para a escala espírita, né? Particularmente na questão 107 do Livro dos Espíritos, que é a questão que coloca dos bons espíritos, são 5, né? E também no livro Os Mensageiros, onde ele cita
quem quiser depois lá, eu não vou ler aqui, o capítulo 29 do livro do Mensageiro, Notícias Interessantes. Que quando a gente leu foi interessante mesmo, porque quando estudamos os mensageiros juntos, estava lá, os espíritos que já muitos se elevaram, não trabalham nessas missões. Aí você fica assim, peraí, aí chegou um espírito em um grau de Francisco de Assis, ele não se junta ao grupo de irmão Francisco? Não, mas aí não é uma arrogância, não é uma prepotência, claro que eu estou dizendo assim, entre aspas, né? É uma arrogância? Não, a gente tem que entender o quê? Que eles estão dando oportunidade a nós, Carmen, Ivonete, Ferreira e Itamar, que já busca o quê? O que caracteriza na questão 107, os bons espíritos, na primeira escala? O desejo do bem, está lá. Se a gente já deseja o bem ao próximo, a gente já começa a galgar os primeiros degraus da escada de purificação íntima. E esses espíritos, Francisco de Assis, na hora que Carmen vai orar por alguém, ela recebe, aqui não está dizendo tudo isso aqui, dos amigos sábios e desvelados, dos planos superiores, da cooperação deles. Então chega do alto a vibração, o pensamento. Mas eles não precisam estar ao lado da mãe e está ali, porque Carmen está nessa oportunidade, ela deseja. Então quer dizer, vamos pegar para o cara material. Carmen é professora de biologia molecular na USP. O meu neto precisa de que alguém ensine a ele o A, E, I, O, U, o outro. Carmen vai vir para cá para ficar ensinando na escolinha, se matricular na tia Aline, para ficar? Não seria uma perda de conhecimento e de amor para Carmen, que está sendo muito mais útil lá? Mas se Carmen visita-nos, visita a escola, como é comum em qualquer escola, quem trabalha em escola viu isso. Hoje vamos ter escolinha de 12 anos, Recanto do Sol, na quadra E, já fechada. A diretora dizia, hoje vai ter uma visita de um médico, crianças no máximo de 12 anos. Ele vai ensinar como lavar as mãos, para não pegar a gripe, isso. Uma criançada chamava os pais, as outras, e o médico, enfim, são um exemplo. Um sanitarista, como é que escova os dentes? Ele ficava lá? Não. Ele ficava 1 hora, 2 horas, as mães, as crianças perguntando, e voltava para a sua faculdade na UFBA. Os espíritos vêm, cooperam, ele vai dizer, esses altamente elevados, depois seguem para as suas regiões. É fantástico isso. Eu tive que ler isso, depois a gente vai complementar nas outras, porque no livro do Mensageiro, capítulo 29, está lá escrito, ó, a maioria dos espíritos que muitos se elevaram não desejam trabalhar em colônias inferiores. Eles não vão trabalhar em Campo da Paz. A gente viu isso, né? Está lá. Eles vêm nas colônias, instruem os cooperadores e voltam. Capítulo 29 de O Livro dos Mensageiros. Mas então é arrogante? Não. Eles vêm e instruem. Ó, como é que age, né? Quem fez isso na nossa cara? Alexandre. Instruiu a espírito bom, a Justina. Olha, você orienta ele assim, sabe como é a intuição? Pelo pensamento, mente a mente. Intua seu filho, viu? Quando ele dormir com o outro. E ele seguiu, voltou para o centro, ou ele vai ficar dentro de casa com ela? O guia é ela. Então não tem arrogância. Existem tarefas. Então, aqui ele vai explicar mais, hoje marque aí, que a gente vai voltar para esse capítulo. Esse trabalho, ele está dando a oportunidade a Dalva, a Ferreira, a Elisângela, que já deseja o bem ao próximo. Então esteja encarnado já atuando nisso, e quando desencarnar, vai trabalhar, Dalva, nessas questões, conforme a sua afinidade. Se for no passe, é no passe. Se for na oração, é um grupo. Né? Ah, mas eu não aguento orar para quem está morrendo em acidente. Morreu a mesma coisa, vendo um bocado de sangue, então você não vai, Dalva. Você vai para orar junto com as mães, que os meninos estão com febre, estão com dor de barriga, você trabalha nesses grupos, assim, coisas mais simples. Cada um vai para o seu grupo, mas vai estar sempre sintonizado com espíritos elevados, né? Que não vão estar saindo de lá. Um espírito desse, Ivonete, a gente vai ver no livro André Luiz, uma
irmã Dulce, só reencarna em 800 e 800 anos na Terra. É a média. O curso que eles fazem é de 500 anos. Um curso de aprendizado, a média, a gente vai ver lá. 500 anos de um curso. Mas para reencarnar, eu só posso reencarnar entre 800 mil anos, mil anos. Porque quando eles chegam, eles modificam tudo. O panorama todo. A irmã Dulce encarnou, modificou toda aquela região. Tanta gente lá mantendo a obra dela. Então Jesus vai permitindo, aos poucos, para que a gente olhe o exemplo e se integre à obra deles. Não dá para reencarnar todos de vez, senão a gente não tem nada nem o que fazer. Vou usar a palavra de Haroldo Dutra Dias. A gente fica só embelezado. Várias irmãs Dulce reencarnadas em Salvador, vários Chico Xavier aqui. Meu Deus, aí transformaria. E segundo o Divaldo e outros, né? Aí é Divaldo e outros. Revelação que 1 bilhão de espíritos elevados estão reencarnando. Né? 1 bilhão, mas é para transformar o planeta, né? No planeta inteiro. Mudar a música, todas as artes, avançar a ciência, né? E mudar o campo moral das pessoas. O campo moral é o principal. Isso aí, Mário, já é para dar conclusão ao entrar na fase da regeneração. É isso. Divaldo falou isso no YouTube. Estão em todos os países espíritos de alta elevação de conhecimento e de amor, cada um com sua especialização, para fazer avançar o planeta em todas as áreas. Né? Aí você olha o menino de 4 anos, né, que eu mandei para vocês, meu filho ficou impressionado, que ele está acabando de estudar biologia molecular e neurociência, que é o semestre agora, que ele vai trabalhar para ver se começa a estagiar em neurociência, ralando, e para aprender inglês, o francês, ele ralou. O menino com 2 anos, Ivonete, 2 anos, aprendeu inglês. Aí meu filho botou a mão na cabeça para não perder o juízo. Rapaz, como é que eu ralo para aprender? Uma criança com 2 anos, meu pai ensina a aprender inglês. E agora ensina na internet anatomia, fisiologia humana. Com os pais dando livro, né? São eles de volta, né? São esses vindo aí. Vão assombrar o planeta. Os superdotados. O menino que abraça todo mundo no shopping, mandaram um vídeo aí, vocês. O amor com todo mundo, né? Abraça o vigilante, o pai falou, ele abraça todo mundo que vê, a criancinha, né? Quer dizer, aí eu quando era pequeno, eu abraçava a minha mãe puxando ela para me levar para chocolate, pipoca, né? Comprar o brinquedo e fazia birra, minha mãe sem dinheiro, né? E eu puxando a saia dela e tomando umas bifas no ouvido, para parar com aquela birra. Um menino elevado, de alma elevada, abraça todo mundo que vê, desejando cura. Eu vi no vídeo que vocês mandaram. Emocionante. Marque aí, primeiros degraus da escala de purificação. A gente relê esse parágrafo, que é um parágrafo que a gente vai voltar para os mensageiros e para o livro dos Espíritos e ficar feliz com ele, saber que nós já estamos cooperando com Jesus e com essas entidades. 9 horas em ponto. Amanhã é quinta, ainda não é São João, a gente continua aí. Né, Dalva? Com Dalva não tem São João certo, ela já me disse. Não tem milho. Aí Ferreira conhece ela tá ali firme. Bomba explodindo, bomba mesmo de São João, né? Se for outra bomba, ela faz também. E não tem problema com Dalva. Ela tá ali, ó, junto. Então vamos para a nossa prece de encerramento.